pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Neuroconexão. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e fazer comentários também, sugestões, se está gostando, se esse conteúdo está fazendo algum sentido para a sua formação profissional. E também deixe comentários de novas sugestões de séries, de vídeos que vocês queiram assistir aqui no canal, tá bom? Vou ter um imenso prazer de produzir esse conteúdo para vocês. Hoje é o último vídeo da série Neuroplasticidade do Neurônio à Atividade Funcional. E hoje nós vamos falar especificamente do atendimento da fisioterapia. Entretanto, eu não vou falar aqui sobre técnicas. É claro que eu vou citar algumas, mas principalmente da intenção que deve estar envolvida se o seu objetivo é promover a neuroplasticidade do seu paciente. Vamos acompanhar? Então, o último vídeo da nossa série Neuroplasticidade do Neurônio Atividade Funcional. Tá? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as questões envolvidas na fisioterapia, os atendimentos, as sessões e também apresentar algumas terapias e técnicas que eu utilizo na minha prática clínica, tá? E discutir um pouquinho com vocês todos esses fenômenos envolvidos. Bom, quando nós pensamos em atender um paciente, como fisioterapeutas, nós pensamos qual que é o objetivo. Então, hoje, o objetivo do nosso atendimento é potencializar a neuroplasticidade. Geralmente, nas nossas sessões, quando nós avaliamos um paciente, quer dizer, nós não colocamos potencializar a neuroplasticidade, mesmo porque todo e qualquer paciente que precise de atendimentos da fisioterapia neurofuncional, esse objetivo ele está intrínseco em todos os outros propostos. Então, a gente sempre, enfim, é o que nós prezamos, porque se nós conseguimos potencializar a neuroplasticidade, significa movimentos com mais qualidade, inibição de padrões patológicos e assim por diante. E recuperação e vida e independência para esse paciente, né? Então, não é comum você ter no seu objetivo lá potencializar a neuroplasticidade. Mas como eu ia falar hoje de atendimento da fisioterapia na neuroplasticidade, eu pensei em destacar esse objetivo. Quando iniciar a terapia, né? Então, será que é logo após a saída do hospital, né? Na verdade, aqui falando mais especificamente do atendimento em fase ambulatorial, mas assim, será que após ter feito um acidente vascular encefálico já tem que iniciar a terapia, a fisioterapia? É claro, pessoal, que se o indivíduo estiver estável do ponto de vista hemodinâmico e motor, tão logo seja liberado, nós já vamos iniciar a terapia, óbvio que no hospital ou em outra condição, em outro ambiente que o paciente esteja, tá? Por quê? Porque nós sabemos que os processos de reparação e reorganização do sistema nervoso, aqui eu coloquei o central, mas também pode ser o periférico, eles começam a acontecer logo após a lesão. Então, por isso que nós pensamos em uma reabilitação precoce, com o grande objetivo de resgatar os padrões motores típicos, os padrões de movimento normais. E essa reabilitação precoce, eu preciso começar a bombardear, eu gosto muito desse termo, eu preciso realmente intensificar os estímulos na fase inicial, porque é o grande período crítico da neuroplasticidade. Vai ocorrer neuroplasticidade depois de 1 ano, 2 anos de lesão? Sim, só que começa a lentificar, né, pessoal? Então, se eu bombardear esse sistema nervoso, mas quando eu falo bombardear, não pensa que é dar tiro para tudo que é lado, fazer 500 mil técnicas. Não, gente, é com qualidade. Mas é que eu quero que vocês pensem muito assim. Eu preciso agir de forma rápida, de forma consciente, ter intencionalidade funcional e promover os estímulos, os melhores estímulos para potencializar essa recuperação do meu paciente. Então, quando iniciar a terapia? Imediatamente. Tá?
Em relação à duração da terapia, eu gostaria de destacar que, assim, é claro que não existe um protocolo, né? Não é um cálculo matemático. Ah, se o paciente teve um acidente vascular encefálico, então 2 vezes por semana tá ótimo. Ah, uma criança com encefalopatia crônica não progressiva, que a gente denomina, né, PC, paralisia cerebral. Ah, terapia todo dia. Não existe esse cálculo matemático, mas sim existe uma avaliação adequada da fisioterapia neurofuncional. E aí a gente acaba alinhando com a disponibilidade do paciente, tudo depende do ambiente que você vai atendê-lo, tá? Em relação à frequência e intensidade da terapia, já é comprovado que programas terapêuticos intensivos, e o que eu chamo de programas terapêuticos intensivos? Programas diários, com algumas horas de prática diária para o paciente. Então, esses programas terapêuticos intensivos, eles têm sido mais efetivos do que as terapias 1, 2 vezes por semana, de 30 minutos a 1 hora, tá? Esses programas terapêuticos, eles têm sido comprovado que aumenta a taxa de aprendizagem. Então, se aumenta a taxa de aprendizagem, isso vai estar gerando engramas motores que vão potencializar ainda mais a neuroplasticidade. E essa aprendizagem motora, ela vai utilizar memória de procedimento. Se eu falo em memória de procedimento, eu tenho uma sequência. Se eu tenho uma sequência, isso vai cada vez se repetir mais e o paciente ele começa a transferir essa memória de aprendizado para as outras memória de procedimento para as outras atividades do seu dia a dia. Essa memória de procedimento, ela também tem que ser estimulada com feedbacks sensoriais. Por isso que numa sessão de físio, a gente utiliza diversos estímulos, né, para potencializar ainda mais essa aprendizagem motora. Orientar esse paciente cuidador é muito importante e às vezes nós deixamos para um segundo plano. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essas orientações, mas vamos imaginar que o seu paciente não possa ser submetido a um programa terapêutico intensivo diário, que ele fica tipo 2, 3 horas na clínica, tá? Seria a condição perfeita, mas nós sabemos que isso não é viável do ponto de vista clínico e do ponto de vista financeiro para muitos pacientes, não é mesmo? Então, assim, investir em estratégias de orientação para o seu paciente, planejar terapias que ele possa fazer em casa, sob supervisão do familiar, de um cuidador, e sempre estar checando se ele está fazendo, isso vai aumentar a neuroplasticidade dele. E é importante explicar para o paciente por que além da fisioterapia na clínica, ele tem que fazer a fisioterapia em casa. Isso é imprescindível, pessoal. Falando especificamente do ambiente terapêutico, né? O que seria esse ambiente terapêutico? A gente pensa muito na clínica, com vários recursos, tudo, mas o grande, assim, a boa definição de um ambiente terapêutico é aquele que fornece condições adequadas para o aprendizado ou reaprendizado motor do paciente. Muitos de vocês podem estar falando assim: ah, Josiane, mas eu não tenho esses recursos, eu atendo a domicílio, eu levo uma bola, um colchonete. Então, a partir dessa bola, desse colchonete, forneça condições adequadas para o aprendizado e reaprendizado motor, tá? Quando nós atendemos da neuro, quem já trabalha mais tempo sabe que essa ideia fixa não existe, né? Tudo é maleável, assim como o sistema nervoso é maleável, nós também somos profissionais maleáveis e os nossos pacientes também, ser humano de uma forma geral. Então, esse ambiente terapêutico vai de encontro também quais são as limitações e potencialidades do seu paciente. E cada terapeuta vai tentar criar esse ambiente terapêutico. Tá? É claro que se é um ambiente terapêutico com mais recursos, eu tenho maior possibilidade de fornecimento de estímulos. E quanto maior a qualidade de estímulos possíveis, isso vai criar o quê? Um substrato morfológico, um substrato funcional. Então, pensando lá na aula 2, que nós falamos sobre plasticidade sináptica, plasticidade dendrítica, axônica, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês voltarem lá na aula, se perderam essa aula, acompanharem.
mas isso vai potencializar ainda mais. Mas, pessoal, a gente fala muito assim: precisamos estimular, precisamos bombardear de estímulos, mas cuidado com o excesso de estímulos e sem propósito, tá? Eu costumo sempre pensar assim: na neuro, menos é mais. Então, menos estímulos, mas com maior qualidade. Ter propósito nas suas atividades, na sua sequência de terapia, naquela sessão, qual que é o objetivo dominante? O objetivo dominante é estimular a independência funcional de membro superior. Então, tem todo um caminho, uma historinha que eu vou fazer naquela sessão, uma sequência de alongamentos, de fortalecimento, associados com atividades funcionais, associados com estímulos adequados para tentar atingir o objetivo. Então, a gente trabalha muito com a ideia do presente. Então, os objetivos a curto prazo, 1, 2 sessões. Só que, assim, cuidado com o excesso de estímulos, porque se eu começar a ter um bombardeio de estímulos, mas sem propósito, e aqui sem propósito, leia-se, sem função, tá? Que tá fazendo um exercício por fazer, sem correção, tudo. Então, isso não vai ser muito interessante para o teu paciente, só vai atrasar o processo. A ordem e a sequência é muito importante também. O ambiente terapêutico, nós estamos falando também em termos de sessão. O nosso sistema nervoso, ele aprende, ele tem uma ideia do movimento, tá? Especialmente se é um adulto que sofreu uma lesão, por exemplo. E essa ideia do movimento, então eu tenho que ter essa sequência para que ele reaprenda, para ele desenvolver novamente esse repertório motor. Ou mesmo que ele não consiga desenvolver, para ele criar estratégias para adaptar esse movimento para que ele possa ser o mais funcional possível. Então, a ordem e sequência é muito importante. O ambiente terapêutico também, ele extrapola a clínica. É claro que se você atende a domicílio, isso já está mais que claro na sua cabeça. Mas eu preciso fazer com que a casa do paciente, mesmo com aqueles pacientes que eu atenda na clínica, seja um ambiente terapêutico, tá? Eu posso orientar esse paciente a fazer atividades em casa, eu posso um dia ir na casa do paciente, olhar o que pode ser adaptado, o que pode ser criado de exercícios, qual é a motivação do paciente, a relação com os cuidadores e os familiares, como que é essa relação do paciente com os cuidadores e familiares e como que é a nossa relação de profissional com relação aos cuidadores e familiares. Quando eu, entre aspas, ganho o cuidador, ganho o familiar, ele se torna um multiplicador das minhas atividades, tá? Então, é ele que vai estar cobrando no dia a dia do paciente para ele fazer a terapia também em casa. E é importante que nós, fisioterapeutas na área neurofuncional, nós queremos, assim, muitas vezes abraçar o mundo, proteger muito esse paciente. Então, eu preciso também pensar que eu tenho que dar responsabilidades para esse paciente. Quem que é o maior interessado? É claro, pessoal, que existem questões cognitivas aqui, mas eu estou falando aquele paciente que consegue compreender, tem o seu cognitivo preservado, parcialmente preservado. Quem que é o maior interessado em se recuperar? É o paciente, então eu preciso também jogar essa responsabilidade. O senhor tem que fazer o exercício, a senhora tem que fazer. Se é uma criança também, dependendo da idade, também posso jogar algumas atividades. E criança adora, muito mais que adultos, a criança ela adora fazer tarefas. Esse ambiente terapêutico, pensar como esse paciente fica posicionado no dia a dia. Pensa, às vezes você atende ele 1, 2 horas na semana e o resto do tempo ele fica em casa. Então, como que é esse posicionamento? Às vezes é um paciente que está utilizando uma cadeira de rodas, que fica com o braço totalmente pendente, um membro superior pendente, e aí ele sempre volta para a sua fisioterapia, para as sessões de fisioterapia, reclamando de dor no ombro. E você está sempre trabalhando, quando a causa, né, não vai ter como, né, pessoal? Então é importante ter esse contato e essa proximidade com o paciente, com o familiar cuidador.
Como que são os hábitos e comportamentos desse paciente? O paciente está começando a aderir a hábitos saudáveis e a realizar as atividades em casa? Ou se quando o cuidador, o familiar vai pedir para ele fazer o exercício, orientar, ele se irrita? Tudo isso tem que ser analisado, porque também não adianta você passar uma sequência linda de exercícios, perfeita, mas o paciente fica mais estressado. Então a gente tem que chegar num acordo. E como eu falei, não existe uma receita. Cada paciente é único, mas por isso que nós precisamos estudar, não só avaliar o paciente e propor as terapias, mas estudar caso a caso e desenvolver as melhores estratégias para isso. Porque com certeza, tudo isso, se ele, digamos, cumprir com a atividade dele, isso vai potencializar o tratamento e vai potencializar a neuroplasticidade. A comunicação, paciente neurológico, dificilmente paciente com alteração neurológica nós atendemos sozinhos. Geralmente existe uma equipe, mesmo que você não trabalhe na equipe, mas muitas vezes tem um psicólogo que atende ele, tem um terapeuta ocupacional, tem um enfermeiro, tem um médico. Sempre que possível é interessante nós estabelecermos uma comunicação adequada. Quais são os propósitos? Qual que é o propósito da fono? De repente, a fono está com dificuldade de trabalhar as questões, vamos supor, de uma afasia, e eu, com o meu posicionamento, com o meu trabalho postural, posso potencializar o trabalho dela e, com isso, melhorar o paciente. Então, é importante que, se você não atende na mesma clínica, não atende em conjunto esse paciente com outros profissionais, é importante ter esse contato. Comunicação com o paciente, então falar para ele quais são os seus objetivos, o que você vai poder fazer para ele, comunicando, né, gente? Tem um vídeo muito interessante sobre comunicação aqui no canal, tá? Chama-se Comunicando Más Notícias. É claro que aqui eu não quero dar más notícias, mas as estratégias que você pode estar orientando o paciente, então assistam. Tá? A comunicação com o paciente, então, é importante, seja comunicar o que você vai fazer naquela terapia, como também, por exemplo, orientar. A comunicação com os familiares e cuidadores, como eu já havia falado também, eu preciso ter que eles sejam parte dessa minha equipe, que eles precisam ser valorizados. Isso também vai influenciar na neuroplasticidade. E quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos na comunicação verbal, em que o paciente tem um cognitivo preservado. E aqueles pacientes que não têm o cognitivo preservado? É um pouco mais complicada essa comunicação, mas eu posso criar algumas estratégias se ele tem um cognitivo parcialmente preservado, ou até está combinando com a família. Os sentimentos do paciente também sobre o processo da terapia, que às vezes o paciente fala, nossa, faz um ano que eu estou fazendo fisioterapia e eu ainda não consegui andar, ou faz um ano que eu estou fazendo fisioterapia e eu não consigo fazer tal movimento específico. Então, é muito importante você sempre estar alinhando os objetivos da terapia, a sessão, as atividades, os exercícios com o que o paciente está sentindo. Não estou falando aqui que nós vamos atender o paciente do ponto de vista psicológico, mesmo porque, se for necessário, é nosso dever encaminhar. Mas, assim, eu estou criando um ambiente motivador para o meu paciente? Lembra lá do fator envolvido, motivação da neuroplasticidade, no vídeo 3? Então eu tenho que questionar isso. Se não estou, vamos mudar o percurso, tá? Para criar. As condições físicas do meu paciente eu também tenho que valorizar. Então, por exemplo, vamos imaginar que era um paciente atleta. Com certeza ele vai ter um melhor aporte que um indivíduo sedentário. Estado nutricional. Quantas vezes eu já atendi um paciente que passou muito mal por não tomar café da manhã para vir para fisioterapia, tá? Ou alguma mulher, as mulheres, né, principalmente, que vivem de dieta, tudo, né? E também outros fatores nutricionais associados com a doença, né, gente, com a lesão neurológica. Então, nós precisamos saber se esse paciente está tendo todo um aporte nutricional necessário, tá? Em relação à cognição, que eu já havia comentado, né, mas agora falando especificamente, então, assim, se o nível cognitivo é preservado, aumenta muito mais as chances de neuroplasticidade, porque quanto menor o déficit cognitivo, maior a resposta à terapia. O paciente, isso é óbvio, né? O paciente vai entender melhor as minhas propostas de atividades, ele vai interagir muito mais, ele vai ter mais motivação, ele vai compreender que aquilo ali, aquele exercício está sendo proposto para melhorar, tá?
É claro que indivíduos que têm um cognitivo alterado, então vai ter uma péssima terapia. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é um pouquinho mais trabalhoso o processo, vocês vão ter que criar estratégias. A cognição, ela também pode ser usada como uma técnica terapêutica, aqui como eu coloco no slide, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que prática mental, antes de fazer o exercício, pedir para o paciente pensar que ele está fazendo um exercício, tem alguns artigos que evidenciam bons resultados nesse sentido. Exercícios cognitivos sempre alinhar, né? A questão, perdão, aliar, né? Conjuguei o verbo errado. Sempre aliar os exercícios cognitivos com práticas motoras, seja numa atividade de dupla tarefa. Se você quiser um vídeo sobre treinamento por dupla tarefa, deixa um comentário aqui que eu faço, tá? Uma aulinha para vocês sobre dupla tarefa. Mas os exercícios cognitivos são muito importantes porque eles vão potencializar muito mais a neuroplasticidade. E o programa terapêutico? Então, pensando na terapia em si, a reabilitação motora, nós sabemos que ela vai promover o mais alto nível de funcionamento do aparelho neuromusculoesquelético. Só que essa reabilitação motora, ela sempre tem que estar associada com estímulos que promovam a aprendizagem, a reaprendizagem, que faz parte da neuroplasticidade, estímulos que automatizem as habilidades motoras. O ideal seria o paciente aprender na terapia e transferir o que ele aprende na terapia para as atividades em casa, por isso que tem sempre que fazer atividades funcionais, motivadoras. E promover a adaptação do paciente a uma nova realidade. Nem sempre o paciente vai voltar a desempenhar os movimentos da forma como fazia antes da lesão, certo? Então, eu preciso criar estratégias que promovam o menos de compensação possível, tá? Em relação ao planejamento, pessoal, a aula de hoje não é assim, faça isso que vai dar certo, né? Mesmo porque na fisioneuro não existe isso até o momento, né? Mas assim, eu convido vocês a refletirem quando vocês estão planejando uma terapia, por que vocês estão fazendo tal conduta? E aí é interessante retomar a avaliação do seu paciente. Na verdade, quando eu estou já avaliando um paciente neurológico, eu já tenho que estar pensando, a minha avaliação ela já tem que estar atrelada, poxa, eu tenho que trabalhar tal coisa. Mas sempre se questionar. Às vezes, principalmente quando a gente começa a trabalhar, passa muitos anos trabalhando, às vezes a gente entra no automático, e aí é um grande perigo para nós profissionais e também para o nosso paciente. Quais objetivos que eu quero atingir? Isso é preciso deixar muito claro para o meu paciente também, tá? São objetivos viáveis, tá, gente? Que às vezes a gente quer abraçar o mundo, tá? E não é possível. As intervenções, elas são significativas para o paciente. Novamente, eu volto a frisar a questão do desafio, a questão da motivação, sabe? Será que as suas terapias não têm muitas tarefas simples? Será que o paciente já não pode evoluir nível, tá? Mas cuidado também a propor algo muito complexo, que o paciente tenta uma, duas, 10 vezes não consegue, isso vai desmotivar, tá? A tarefa, sempre, pessoal, isso é regra. Ter uma atividade, um exercício que ali a estratégia funcional, então a gente sempre fala, né? Função, trabalhar função, tem que trabalhar função, e também comportamental. O paciente tem que fazer parte da terapia, por isso que é muito importante explicar para o paciente: vou fazer tal exercício por esse motivo, para não ficar automático, né? Faz isso, faz aquilo, não. Por isso que é muito raro a gente ter resultados quando nós atendemos pacientes neurológicos em grupos, tá? Em que é um fisioterapeuta para, sei lá, 10 pacientes, tá? Essa sessão, ela tem sempre que ser fundamentada em mecanismos fisiológicos. Então, assim, a repetição, o número de tempo, o descanso, tudo isso, pessoal. Por isso que a gente estuda tanto fisiologia do exercício, por exemplo. A sessão, ela tem que ter, nessa mesma sessão, estímulos sensoriais, estímulos visuais, estímulos auditivos,
proprioceptivos e esteroceptivos. E às vezes, infelizmente, nas nossas sessões da fisioterapia, nós ficamos muito nos estímulos proprioceptivos, esteroceptivos, mas na parte motora e esquecemos dos outros. E nós privamos o paciente de aumentar ainda mais a neuroplasticidade. Esses estímulos, qual que é a grande importância deles? É que eles vão promover análise, programação e fixação de maior número de circuitos neurais. Em outras palavras, potencializar a neuroplasticidade. E o que seria essa potencialização, essa neuroplasticidade adequada? Otimizar a informação sensorial. O paciente ter as sensações adequadas, alinhadas, para desenvolver melhor as suas tarefas, tá? Bom, Josiane, você vai falar sobre terapias? Pessoal, aqui eu vou mais citar, tá? O que geralmente eu costumo utilizar de técnicas, de métodos aí, né, de recursos, mas assim, é uma grande reflexão, tá? Eu acho que, independente da técnica, do método, se você tiver esses princípios bem aguçados, esses fundamentos, e se basear sobretudo na neuroplasticidade, as chances de você ter êxito com o seu paciente e promover de fato a neuroplasticidade vão ser maiores, tá? Então, assim, o conceito neuroevolutivo Bobat é muito utilizado, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, também conhecida como CABAT, a terapia por restrição de movimento tem tido, assim, bons resultados, a fisioaquática, a ecoterapia, TeraSuite e PediaSuite também, a própria cinesioterapia convencional, que às vezes o pessoal fala, nossa, cinésio convencional, gente, mas na verdade, todas essas terapias, elas advêm de uma boa cinesioterapia convencional, então nós não podemos deixar de lado. Aliás, se nós fisioterapeutas soubéssemos aplicar os conceitos da biomecânica, como devem ser feitos, nós não precisaríamos fazer tantos cursos após a graduação, tá? Deixa um comentário para refletirmos. E muitas outras técnicas e recursos que eu não vou falar aqui, né? Mas assim, a mensagem, não existe uma terapia única, não dá para atender só com Bobat, só com Cabat, só na ecoterapia. O que existe é uma complementação de técnicas e você, como profissional, avaliar qual o momento adequado para o paciente, interromper um determinado recurso e fazer outro recurso, ou então uma complementação, fazer simultaneamente, tá? Isso você determina com avaliação e reavaliação do seu paciente, tá? E todas essas terapias, a gente sempre pensa no indivíduo como um todo. Então, mais do que falar em neuroplasticidade, eu preciso promover um bem-estar biopsicossocial. Falamos de motivação nessa série, falamos de fatores motores, falamos de fatores fisiológicos, falamos de estratégias comportamentais, o paciente fazer parte da sua terapia, assim como o familiar, o cuidador, envolver tudo isso. Esse é a grande promoção do bem-estar biopsicossocial, que com certeza, se você caminhar nessa linha de reflexão, de raciocínio, não tem como dar errado, tá? E aí vamos refletir também um pouquinho sobre a humanização do atendimento, que tem tudo a ver com neuroplasticidade, no meu ponto de vista também, tá? Porque a humanização gera também fatores positivos, você consegue ganhar mais o paciente. Se você consegue ganhar o paciente, ele vai evoluir mais na sua terapia, porque ele vai acreditar muito mais no que você propõe, tá? Esse foi o último vídeo da série Neuroplasticidade, do neurônio atividade funcional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu algum vídeo, tá tudo aqui no canal, tá? E espero que isso tenha, de alguma forma, gerado algum conceito novo, alguma reflexão para vocês, tá bom? Se fez sentido, gerou valor, não deixe de deixar o seu like, deixar um comentário, que isso contribui muito para o crescimento do canal, e também compartilhar essa videoaula com outros fisioterapeutas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.